Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa leitura do livro Ladrões de Sonhos, de Rick Renner. Estamos lendo o capítulo 7 e hoje vamos ler a segunda parte. O capítulo 7, que é intitulado O que fazer quando você recebe o chamado de Deus. O subtítulo é O caráter de Elias antes de ser o chamado divino. Eliseu era um homem que havia construído uma vida de sucesso e bons resultados. Ele era um homem comprometido e fiel, pelo fato de que esse tipo de êxito não cai das nuvens no colo de uma pessoa. Podemos ter certeza de que Eliseu trabalhou com muito afinco para alcançar o triunfo que teve na vida. Não é de admirar que Deus tenha escolhido Eliseu. Ele havia provado que era confiável para lidar com uma missão. A Bíblia está cheia de exemplos clássicos do que estou lhe dizendo. A lista a seguir inclui apenas alguns exemplos de personalidades bíblicas muito importantes, estratégicas e famosas que já eram bem-sucedidas antes de Deus as chamar. Noé era bem-sucedido e justo antes de ser chamado para construir a arca. Abraão era bem-sucedido e rico antes de Deus o chamar para ser o líder de Israel. Josué era bem-sucedido como auxiliar de Moisés antes de Deus o chamar para ser o líder de Israel. Davi era bem-sucedido como pastor antes de Deus o chamar para ser o próximo rei de Israel. Mateus era bem-sucedido como coletor de impostos antes de Jesus o chamar para ser discípulo. Pedro era um pescador e empresário de sucesso antes de Jesus chamá-lo para ser seu discípulo. Lucas era um médico de sucesso antes de ser chamado para o ministério. Paulo era um político e líder religioso bem-sucedido antes de Deus chamá-lo para o ministério apostólico. Timóteo era bem-sucedido como auxiliar e discípulo de Paulo antes de se tornar o pastor da igreja de Éfeso. Esta é apenas uma pequena lista representativa dos muitos casos similares que eu poderia lhe mostrar tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Deixe-me encorajá-lo a seguir o exemplo desses homens de Deus, sendo fiel naquilo em que você coloca suas mãos para fazer neste momento presente. Isso também me faz pensar no ensinamento de Jesus em Mateus, no capítulo 25, verso 29, onde ele disse: Porque a todo que se lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Em outras palavras, o seu desempenho no que você está fazendo agora pode ser o fator que determinará se Deus irá chamá-lo ou não para fazer algo mais e maior, significativo mais tarde. Se você provar ser fiel, Deus saberá que Ele pode confiar a você a próxima grande promoção. Assim, o resultado do seu futuro tem muito a ver com as suas atitudes e o seu desempenho no trabalho atual. É importante que você dê uma boa olhada em si mesmo a fim de avaliar honestamente seu estado atual. Portanto, à luz do que você acaba de ler, faça essas perguntas a si mesmo. Como estou me saindo no meu emprego atual? Estou dando 100% do meu esforço? Se eu estivesse procurando alguém para ocupar uma posição de grande responsabilidade, eu iria querer contratar alguém que trabalha como eu? Eu iria querer contratar alguém que tenha a minha atitude? Eu concluo projetos ou deixo a peteca cair ao longo do caminho? Sou confiável com relação ao dinheiro? Eu lido com o meu dinheiro como alguém que aprecia seu valor e poder? Minha vida e minha atitude refletem as qualidades que fariam Deus querer me escolher? Suas respostas sinceras a essas perguntas deveriam ajudá-lo a determinar se você é ou não o tipo de pessoa que Deus quer usar. Mas não se desespere se suas respostas não foram satisfatórias. Vamos falar sobre como fazer ajustes e se tornar o tipo de pessoa que Deus procura quando Ele precisa de alguém para cumprir uma missão vinda do céu. Dando passos para se libertar e continuar livre. Embora Denise e eu estejamos longe de ser perfeitos, fizemos o nosso melhor para vivermos nossa vida com o objetivo de permanecermos livres.
para podermos fazer qualquer coisa que Deus nos peça. Tomamos cuidado e dedicamos atenção deliberada para garantir que nada nos impeça de obedecer ao Espírito Santo quando ele nos dá uma nova missão para cumprir. Por exemplo, quando gastamos dinheiro, perguntamos a nós mesmos: isto é algo que vai afetar a nossa capacidade de obedecer ao Senhor? Podemos fazer isto e ainda ser capazes de agir rapidamente com base no que o Espírito de Deus nos disser para fazer? Desde o começo do nosso casamento, Denise e eu deixamos claro para os nossos parentes que, embora nós os amássemos, nosso maior objetivo na vida seria seguir o chamado de Deus, ainda que isso significasse ter que morar longe deles, nos mais remotos confins da terra. Por permitirmos que os membros da nossa família soubessem desde o princípio que levamos esse compromisso a sério, eles nunca ficaram chocados demais quando descobriram que estávamos prestes a fazer alguma coisa que nos afastaria deles. Por termos sempre vivido esse tipo de vida determinada e com propósito, nossas famílias sabem que faremos tudo o que for necessário para cumprir a missão de nossas vidas. Esse conhecimento facilita que eles aceitem nossa vida de obediência, o que, por sua vez, facilita as coisas para nós também. Obedecer a Deus nunca significa que podemos ignorar nossa família e abandonar nossas finanças para que outra pessoa se preocupe com isso. Seria muito errado. As finanças são importantes e devem ser tratadas de forma correta. Os membros da família são importantes e devem ser honrados, respeitados e amados. As responsabilidades também são importantes e não devem ser evitadas. Fazer todas essas coisas corretamente enquanto nos levantamos para obedecer à direção do Espírito Santo é importante para Deus. Nunca esqueça que quando Jesus estava morrendo na cruz, ele olhou para baixo e viu o jovem apóstolo João ao lado de sua própria mãe, Maria. Então Jesus disse a João: eis aí a tua mãe. João 19, 27. Naquele instante, Jesus estava levando o peso do pecado de toda a humanidade sobre o seu corpo torturado. Não obstante, Jesus estava pensando em quem cuidaria da sua mãe depois que ele partisse. O restante do versículo diz: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Mas observe o que diz o próximo versículo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, verso 28, em outras palavras, um detalhe que Jesus considerava essencial era garantir que sua mãe seria cuidada. Só então ele poderia deixar essa terra sabendo que tudo havia sido consumado. Pense nisso. Jesus estava partindo da terra para se tornar nosso sumo sacerdote. No entanto, certificar-se que os cuidados com sua mãe estavam garantidos era importante para ele. Ao dizer essa palavra a João, Jesus estava dando os últimos passos para ficar desatrelado do fardo dessa responsabilidade, a fim de que ele pudesse cumprir o seu chamado. Ladrão de sonhos, número 6. Falta de preparo. Isso nos leva a outro ladrão de sonhos que tem abortado muitos sonhos dados por Deus, impedindo-nos de serem cumpridos. A falta de preparo necessário para perseguir esses sonhos. Antes de nos levantarmos para obedecer ao chamado de Deus, precisamos garantir que ficamos todo o possível para nos equiparmos para a tarefa e para colocar as coisas em ordem em nossa vida, tanto natural quanto espiritual. Durante o tempo em que vivemos na antiga União Soviética, vimos famílias missionárias irem e virem, mas nem todas elas partiram por boas razões. Também observamos que as pessoas tendem a culpar o diabo por tudo. Certamente o diabo faz a sua parte para trazer o mal e os problemas para a vida dos crentes, mas a culpa por tudo de ruim que os cristãos experimentam não pode ser colocada no diabo ou nos ataques demoníacos. Não sei contar as vezes em que Denise e eu vimos pessoas abandonarem seus empregos e se mudarem com toda a família para a Rússia, mas ficarem tão voltadas para os problemas que não resolveram antes de saírem dos seus países de origem, que de fato nunca conseguiram focar nos trabalhos missionários nesse novo campo. Não há dúvida de que essas pessoas foram chamadas, mas por terem partido antes de concluir suas responsabilidades,
elas não conseguiram se concentrar no que Deus as havia chamado para fazer. Temos visto frequentemente missionários fazerem as malas com as suas famílias e voltarem para casa para lidar com os que deveriam ter cuidado antes de partirem. Em alguns casos, eles partiram antes da sua casa ser vendida ou alugada. Eles partiram antes de indicar alguém para pagar suas contas. Eles partiram antes de levantar apoio financeiro suficiente. Eles partiram antes de resolver os problemas com seus parentes. Eles partiram antes de cuidarem de questões familiares não resolvidas. Um cenário comum que testemunhamos muitas vezes é uma família missionária realmente comissionada e bem intencionada ter problemas financeiros devido à situação não resolvidas em seu lugar de origem. Infelizmente, muitas dessas famílias foram obrigadas a finalmente fazer as malas e sair do lugar para onde Deus as havia chamado. Por terem feito as coisas erradas antes de partir para a sua jornada de fé, essas pessoas perderam muito tempo e dinheiro e sofreram um grande desgaste emocional. Poucas vezes vimos algumas dessas famílias missionárias voltarem às missões. A maioria se desviou tanto do chamado que nunca voltou ao campo missionário para onde Deus as chamou. Pode levar um pouco mais de tempo para fazer as coisas corretamente na primeira vez, mas nada é tão difícil quanto abandonar o chamado a fim de voltar e fazer o que você deveria ter feito no começo. Fazer as coisas certas na primeira vez é a maneira mais inteligente, mais barata e melhor de se viver. Graças a Deus e aos bons conselheiros, nosso ministério pôde ficar onde Deus nos chamou para estar, porque dedicamos tempo para garantir que nossas responsabilidades no nosso país de origem estivessem cobertas. Fizemos tudo o que era necessário para ter paz em nossos corações, no sentido de que os membros da nossa família estivessem seguros. Denise, eu e nossa equipe ministerial trabalhamos muito para nos comunicarmos com nossa família parceira, para manter vivo o nosso relacionamento com todos e para fazer com que eles se sintam conectados com o que estamos fazendo. O resultado é que temos nos mantido livres para nos dedicar à tarefa que está diante de nós, sem distrações que possam nos afastar do chamado que Deus colocou em nossa vida. Muitos esforços foram exigidos de nós para permanecermos nessa posição de liberdade. Muitas vezes, isso significa gastar menos dinheiro e avançarmos um pouco mais devagar em alguns projetos, embora desejássemos que eles acontecessem um pouco mais rápido. Mas no longo prazo, nossos esforços nos capacitaram a seguir em frente no território apostólico onde Deus plantou nosso ministério. Sabemos que fizemos as coisas erradas, teremos de retroceder e consertar o problema mais tarde. Portanto, em vez de gastar muito tempo e energia, podemos muito bem fazer isso desde o começo. Em nossa vida e ministério, nem sempre tivemos êxito em fazer isso, mas esse tem sido o nosso objetivo. É errado ir embora para qualquer outro lugar e deixar todas as suas contas sem pagar. É errado dizer adeus à sua família e deixá-los sem qualquer explicação quanto ao que você está fazendo e sem lhes assegurar que você os ama. Simplesmente, não é certo ignorar suas responsabilidades e deixar que os outros lidem com os problemas que você abandonou a fim de seguir a Deus. Concluímos aqui essa parte. Até o próximo vídeo.